Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver um áudio vazado falando quem são os integrantes da SAF que têm interesse em comprar o Corinthians. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, assista até o final e vamos para o vídeo. Mano, quero que você agora avalie essas palavras aqui, ó. Você vai ver, o monte de chupim lá, né, dessa ratazana da turma do Andrés, daquele do Ilho. Aqui, ó. E só que lá mesmo ele não tá podendo entrar, porque tem muita gente lá que tá querendo pegar de pau, né? Uma coisa, Reinaldo, escuta bem que eu vou te falar, tá? Eu também não queria, mas infelizmente não vai ter como. O Corinthians vai virar SAF, tá? O Corinthians vai virar SAF. Não sei se você acompanha aí as notícias. Esse Pedro Silveira que saiu, ele era ex-diretor financeiro da XP. Por que eu te falo isso? Eu tenho um amigo meu cliente também, que trabalha na XP. E ele tem um cargo fudido lá dentro. Ele tá falando que ele já saiu porque o rombo que esse presidente, esse Augusto Mello aí deu, que também é amiguinho do seu Andrés, é ladrão que nem o Andrés também, ele vai ser preso, tá? Você pode ver que já da diretoria, desde quando esse Augusto Mello entrou, até quando ele tá agora, já saíram 14 diretores. Eu não sei se você acompanha bem as notícias, mas, infelizmente, esse presidente aí, mais uma vez, cagou no pau também. Formação de quadrilha, tá? Esse presidente aí, ele vai ser indiciado nesse caso da Vadebet, ele, o tal de Marcelo Mariano, e mais acho que o tal de Sérgio Moro, tava junto com eles aí também, esses três, vão ser indiciados. E hoje tem uma reunião lá também, negócio de conselho de contas, que chama-se CORE. As contas dele foram todas reprovadas porque ele aumentou a dívida em 600 milhões. Você entendeu? Ele tá querendo jogar a culpa também na incompetência das outras gestões, entendeu? Só que ele aumentou a dívida em 600 milhões. Ele vai estar também, hoje mesmo, os pessoal tá reprovando as contas dele, já reprovaram. Agora vamos passar só num negócio do conselho fiscal lá que chama. Isso eu tava no sábado, eles estavam explicando lá, um dos pessoal da diretoria lá. Mas sofreu impeachment, ele vai sair fora. E aí, o que acontece? A torcida da Gaviões da Fiel já deve estar sabendo de alguma coisa que vai acontecer. Tanto que na sexta-feira agora que passou, o pessoal da antiga diretoria da Gaviões foi lá no Parque São Jorge falar com ele. Se você tiver alguma coisa, algum BO, entrega o cargo e sai fora. Então vai ficar feio pra você, a torcida tá em cima. Você vai ver, Reinaldo, a guerra que vai estourar quando o Corinthians virar SAF. Que vai vender, não vai ter outro jeito. Porque a dívida do Corinthians hoje com o estádio tá em 2,5 bilhões. Entendeu? A dívida tá em 2,5 bilhões, não tem como pagar. Aí o que acontece? Lá dentro, lá já estão falando que aquele dono que era do Chelsea, o Roman Abramovich, né? Que eu acho que é Roman Abramovich, que é o antigo dono do Chelsea, junto com o Ronaldo, olha bem, Ronaldo, o Kia e o Andrés. O Corinthians vai fazer uma votação, vai chegar numa dívida que vai ter mais o quê? Essa dívida agora no final do ano com o estádio vai chegar em 3 bi. E só de juros bancários, o Corinthians paga 300 milhões por ano. É 100 milhões do estádio e mais 200 do clube, do time, né? Que de empréstimo e tal. E não tem como o clube sobreviver a isso. Aí o que eles vão fazer? Isso foi falado lá no sábado, tá? O dono, porque a torcida vai ficar doida. A torcida vai doidar. Quando souber que sai fora, vai falar que vai vender, vai ser foda. Mas não vai ter outro jeito não, viu? O caminho é esse. Ou saber o que eu tô te falando hoje, aí depois lá na frente vai falar, pô, vai ter razão. Esse Augusto Mello vai ser preso, vão pedir o impeachment dele. Duas coisas vão acontecer com ele. Ele vai ser preso ou pedir o impeachment dele. Outra, esse cara, esse Abramovich aí, ele vai comprar 60% das ações, isso aí estão falando lá já, tá? E não é conversa fiada não. Ele vai comprar 60% das ações do Corinthians, e o Corinthians, não, 59%, desculpa, 59%, e 41% vai ficar pro Corinthians, entendeu? 40% fica pro Corinthians. Mas quem tá por trás de tudo isso é o Andrés, o Ronaldo e o Kia. E vão levar lá. Detalhe, tá? A dívida de 2,5 bilhões com o estádio, dá o estádio junto também. A dívida do estádio hoje acho que tem 600 milhões que essa da vaquinha tá fazendo, né? Me parece, tá, Reinaldo? Não sei se é verdade também, isso eu não sei. Mas que estão jogando aí, que eles vão querer dar o estádio, eles não vão querer ficar com o controle do estádio, quem vai ficar com o controle do estádio é o Corinthians, não vai ser nada do SAF. A única coisa que a SAF quer é o Corinthians. Não quer o clube, não quer o Parque São Jorge, não quer o estádio, tá? Então o estádio vai pro Corinthians, darão de presente, mas o clube em si vai ser administrado por esses caras. Eles querem pagar 3,5 bilhões por 59% do Corinthians e dar o estádio de graça, assim, estádio pro Corinthians, entendeu? Aí, como é que vai ser? Ele faz assim, 2 mil a dívida do clube, eles pagam, e 1,5 bilhão durante 5 anos. Eles vão colocar 300 milhões por ano para compra de jogadores, para formar um time. Essa vai ser a proposta. Escuta o que eu tô dizendo pra você. Infelizmente, o caminho vai ser isso aí. Esse é um áudio, gostaria de dizer que eu não estou falando nada, não fui eu que xinguei ninguém aqui, não fui eu que dei alguma informação, não fui eu que falei que alguém vai ser preso. É um áudio que está viralizado no WhatsApp, que fala que o Augusto Mello ia sofrer o impeachment e ser preso, que as dívidas são muito maiores do que parece e que existe um planejamento de SAF entre Andrés, Ronaldo, Kia e Roman Abramovich, dono do Chelsea, e que eles comprariam apenas o futebol do Corinthians, pagariam o estádio, equalizariam a assim que dívida. fala? A A dívida e investiriam 300 milhões por ano para montar o time e seria esse a SAF do Corinthians. Isso é um áudio que tá viralizado no WhatsApp. Sim, eu já recebi esse áudio e eu tenho duas informações com relação a esse ponto desse áudio. Informação Opa! com Rafael Sgrills. Vem, barulhinho. Bom, Eu não sei de nada disso aqui, hein? Bom, primeiro, vou trazer os pormenores dessa entrada da organizada lá. E era a galera antiga das organizadas. Já chegaram lá arrebentando tudo.
Lá, você já foi na sala do Augusto, lá, que tem as bandeiras, né? A bandeira Não é mais do Corinthians, Augusto a né? sala. Não é mais a sala do A ex-sala dele. Agora já buga já tudo a cabeça já. Agora é do Osmar Stabile, né? Então tem as bandeiras lá do Corinthians, do estado de São Paulo, lá e tudo. Os caras já pegaram aquilo lá. Tiraram tudo a já. ponta de um material resistente, já pegaram aquilo lá e já quebraram a mesa. O negócio de vidro. Plau! Caraca. Pra dar um susto. E os caras intimaram. Eles quebraram a mesa do presidente? Quebraram a parte lá de vidro. Algo- Não é a mesa, mas a parte de vidro. A que turma fica na do Gaviões, mesa. mas não a turma do Alê, ou a Não, outra turma. A turma do metaleiro. Isso, Metaleiro. mas todo mundo entrou. Mas Eles quebraram a mesa? Quebraram. Eu não sei se é a mesa ou se é a parte de vidro. Mas Ué, essa chegou notícia pra você não mim- tinha dado. Caraca, velho. Isso aí foi Olha aí, real. ó. Isso aí foi real. Exclusivo no Deus Exclusivo, Zebra, velho. hein? Isso aí foi real. Os caras A ala foram... da Gaviões quebrou a mesa Mas do não homem. tava só os Gaviões lá. Era a parte das organizadas mesmo. Não era só os Gaviões que estavam. Ah, não era só os Gaviões. Tinham Todo tinham mundo. várias organizadas Camisa que 12, foram lá pavilhão. cobrar. Já chegaram, arrancaram o bagulho, Já, quebraram e... e foram pra cima. Caralho, eu não sabia dessa assim, porra, velho. E aí, Esse é o Corinthians e mesmo. aí o papo foi direto. E a partir daí ele falou: se a partir de agora você não apresentar os pontos que a gente está colocando como chave da transparência que você colocou, acabou o apoio. Aconteceu o que na semana depois? Acabou o apoio. Não tinha mais o apoio dos Gaviões, por exemplo. Foi. Aí depois veio as outras organizadas e falou: acabou o apoio. Por quê? Porque qual foi a primeira coisa que ele falou que ia fazer? Transparência na administração dele. E a primeira coisa que ele não fez foi entregar contas. Por isso que tem agora a gestão temerária, que vão agora apresentar e vão reabrir as contas. Então, já teve esse intima. Nessa semana, na semana seguinte, não teve a apresentação dessas contas. Não teve a transparência. 10, 15 dias depois, não temos mais a organizada não apoia mais. Então, deu tempo demais para mostrar a transparência. E não teve. E lá estava seu metaleiro, lá estavam os caras lá das antigas. E teve aquela pressão necessária. Teve aquela pressão. E daí vem o rompimento de muito tempo. Eu estive na organizada na época do carnaval. E já me falaram ô Rafa, cara, vamos até o Campeonato Paulista. Vamos até ver onde vai. Com os jogadores. Agora a administração é outra parada. Já tá um ano e meio aí com a caneta na mão. Cadê a mudança? Cadê a mudança? E eles cumpriram o que eles fizeram. O campo, os caras até deram uma blindada. Você vê que não tem mais aquele amor como antes, do Poropopó e tudo. Mas teve o racha com a administração. Então, tudo que eles estavam falando no começo do ano e foram lá e cobraram, eles confirmaram. Os caras foram lá e confirmaram. Agora, essa questão da SAF aí... Quem que é esse cara do áudio, hein? Ninguém sabe, né? Sabe, Ninguém sabe se é fake. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acho Essa que não é questão, fake, não, essa velho. questão da SAF, eu sei pouca coisa. Eu sei, Incisivo, O assim. que você tem de... eu sei. Não, mas que o Pedro Silveira, ele mapeou toda a questão do Corinthians. O Pedro Silveira é um dos principais economistas deste país. Questão da XP, muito respeitado no mercado financeiro, é cara com feitos importantes no país. Então, ele mapeou tudo isso e levou para alguns investidores. Agora, se eles vão vir com uma proposta de SAF ou não, aí eu já não tenho informação. Mas ele levou para alguns investidores essa questão. Como acontece e tudo, mas isso é normal. É um cara do mercado financeiro, o cara faz negócio. E o Corinthians, qual é o melhor negócio que o Corinthians? Receita de 1 bilhão. Meu Deus, Se você puta conseguir negócio. gerir o Corinthians e colocar ele no trilho, primeiro que é um milagre. Segundo, o que o dono do Corinthians? O Corinthians não tem dono, mas ele pode ter se virar uma SAF. O que ele vai ter, se colocar nos trilhos, um clube, cara, que se o Corinthians tiver a receita e bem gerido, Meu Deus, ninguém segura. não vai chegar perto da Europa, mas vai ser referência aqui. Mas essa história de Ronaldo, André, Não, Skia isso eu não tenho de e informação. Abramovich. Isso aí eu não tenho de informação, isso aí eu nem... Cara, eu sou responsável pelo que eu sei. O que eu não sei,
Isso aí... Você mas que não foi- apurou nada disso. Não, Você não tinha... Eu nunca ouvi, eu só ouvi nesse áudio. Eu nunca ouvi nada de Ronaldo, de Andrés, e isso aí eu não posso falar. Mas que foi levado o que o Corinthians precisa fazer e que o Corinthians tem agora para investidores, para um possível plano de SAF, isso aconteceu. O que você acha, Alan? desse áudio? Cara, eu acho que pode ser verídico, sim. Eu acho que o rapaz aí que falou isso aí foi bem incisivo. No que ele falou, pode acontecer. Agora, essa questão de Pode Ronaldo, acontecer, porque o Ronaldo Abramovich... já mostrou que ele tem Então, vontade ali. isso eu já não sei. Coincidentemente, o Ronaldo acabou de vender o Valladolid, né? Então, tudo isso, né? Mas eu sou muito pé atrás com o SAF, porque a gente já vê SAFs que deram certo e SAFs que deram muito errado. Vide Vasco da Gama, o Atlético Mineiro tá devendo aí, não pagou o Corinthians, Atlético Mineiro, e o cara tem dinheiro, o cara tem várias empresas de comunicação. Então, eu tenho muito cuidado com esse negócio de SAF, porque parece que é a salvação para tudo. E não é. Tem que olhar quem é o cara que gere a SAF, Então, aí vem o qual Kia, é o né? interesse que vem a SAF. Então, tem muitos pontos É o que Kia, o torcedor o Kia não tá pode enfiado se aí. iludir. Então, o Kia, que a gente tem de informação dele, que ele não é um cara... O dinheiro dele, a gente não sabe de onde vem direito, né? Não é um dinheiro lícito, né? Então, Mas tem aquela tudo coisa- isso também. Já vai entrar um cara assim, numa SAF, de repente, não é legal, né? SAF parece que é a salvação. Parece que a SAF é o Lima Duarte, é o Sassamo Tema. Parece que a SAF é o cara, o salvador Pô, da essa pátria. novela tem que passar no cara, Vale a Pena. salvador da pátria, Salvador da bicho. pátria. É, não, Quem muito pode ser bom. o Sassamo-tema do Corinthians aí, é o Sgrillis? Cara, a Não tem? curto prazo eu não vejo ninguém. Não tem Mas um vai ter que nome. ter alguém. Não, vai ter que ter alguém, mas hoje e você conviveu lá, você conviveu internamente. Cara, hoje, se você fizer a pergunta para 100 conselheiros, acho que 10 vai conseguir ter essa opinião. E os 10 você tem que analisar bem e peneirar. Porque ou foi para um lado ou foi para o outro. Não tem uma terceira via no Corinthians hoje. Não existe. E aí, qual a sua opinião sobre a SAF no Timão? E até o próximo vídeo.